Bom, no Brasil a gente sabe que tem pessoas que fazem e acontecem, né? Uma dessas pessoas que foi, na realidade, encontrou um jeito de criticar toda essa situação dos empresários, né? Como o velho da van indo lá falar que, eu vou ter que demitir um monte de gente, o tio lá do Madeiro, né? Que foi lá demitir mais um monte de gente essa semana, demitiu, acho que 600 funcionários, né? Mas ninguém olha por esse lado que o Caco Ciocler acabou olhando. O que aconteceu foi que ele fez um vídeo bem despretensioso e, na realidade, acabou surtindo efeito, porque vários empresários acabaram aderindo a essa lista que ele chama de lista Fortes. Tem a lista Forbes, lembra? Ele acabou criando a lista Fortes. Mas vamos ouvir, porque eu acho que vale a pena a gente entender em que ponto que ele quer chegar quando ele pede ajuda dos empresários para tentar fazer o Brasil ir para frente, principalmente no quesito de saúde. E logo depois eu vou contar para vocês quais empresários e quais famosos também aderiram a essa lista Fortes para ajudar o Brasil. Então vamos ouvir o Caco Ciocler. Pode colocar no ar, vamos lá. Muito bem, com relação a esses vídeos que estão circulando na internet, né, com alguns empresários sugerindo que a gente saia do nosso isolamento, que estão muito preocupados com a economia e estão achando que se a gente deixar a economia quebrar vai ser pior do que algumas pessoas, infelizmente, falecerem, eu tenho uma sugestão bastante prática para essas pessoas, que é a seguinte: eu fiz uma pesquisa na internet, rápida. Pode ser que a internet esteja mentindo, não é difícil, mas está lá disponível para quem quiser, eu acho que não é mentira. Eu vou pegar só 3 exemplos, assim. Escolhi 3 exemplos daqueles vídeos que chegaram. Por exemplo, o dono da Madeiro. A Madeiro é uma rede de lanches, hambúrgueres. Eu nunca comi na Madeiro, mas tem muita gente elogiando ali no site. Enfim. O lucro da Madeiro em 2019, quando eu digo lucro, eu estou dizendo lucro. O que é lucro? Lucro é o que sobra, né? É descontado já as despesas, os salários de todo mundo, né? O dinheiro todo que entra, aí paga tudo, sobra o lucro. Só o que sobrou em 2019, de um ano passado, foi de 300 milhões de reais. Então, se você pegar 300 milhões de reais e dividir pelo salário mínimo, que eu estou até jogando um pouco para cima, estou considerando R$1.000, vai dar 300 mil. Se você dividir por 3, na verdade são 3 meses, né, que a gente está achando que a gente vai ficar em isolamento, isso dá, ou seja, o dono da Madeiro, com o lucro de 2019, conseguiria pagar um salário mínimo por 3 meses para 100 mil pessoas, só usando o lucro que sobrou em 2019 para ele. 100 mil pessoas é quase a população inteira da Rocinha, que é a maior favela do Brasil. A Rocinha hoje está com 110 milhões de pessoas. Ok, vamos para o segundo exemplo. Os bancos. Só os bancos tiveram de lucro, só no ano passado, 2019, 81,5 bilhões de reais. 81,5 bilhões de reais em 2019 de lucro. Se você fizer a mesma conta, ou seja, dividir pelo salário mínimo e por 3 meses, só com o lucro dos bancos do ano passado, eles conseguiriam pagar um salário mínimo durante 3 meses para 27 milhões de pessoas. Por último, vou falar da Havan, que eu também não conheço, nunca comprei nada da Havan, acho que é uma loja de departamentos. Só o lucro da Havan em 2019 foi de 5,4 bilhões de reais. Então, fazendo a mesma conta, só o dono da Havan conseguiria pagar um salário mínimo por 3 meses, só usando o lucro do ano passado, para 1.800.000 pessoas. Ou seja, se você juntar só esses 3 exemplos que eu dei, daria para pagar um salário mínimo durante 3 meses para quase 30 milhões de brasileiros. Então a proposta que eu tenho para fazer é a seguinte. Por exemplo, o dono da Havan, o ano passado, eu acho, entrou na lista da Forbes, que é uma lista que mede as pessoas mais ricas e bilionárias do mundo. Entrou na posição 1057 com uma fortuna estimada em 2,2 bilhões de dólares. Ok, pode ser que se o dono da van resolver fazer isso que eu estou propondo, ele saia da posição ali, caia um pouco na Forbes, vai ser uma pena. Agora, a minha proposta é a seguinte: em vez de a gente prestar atenção neste momento na lista da Forbes, vamos criar uma lista nossa chamada Fortes. Lista Fortes. O que é? Que são empresários que se propõem a destinar o lucro do ano passado, ou parte do lucro do ano passado, para pagar um salário mínimo por 3 meses e aí sim realmente se preocupar com a saúde dos seus funcionários. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse papo de que a gente só vai isolar os idosos e as pessoas de risco, isso é uma balela. Por que é uma balela?
Quantos idosos e quantas pessoas de risco moram sozinhos ou moram numa casa com mais de um cômodo, a ponto de que as outras pessoas que moram com essa pessoa, né, possam trabalhar, como eles estão sugerindo, e voltar para casa e não contaminar esses idosos e essas pessoas de risco. Segundo ponto, a questão do coronavírus não é uma questão só do coronavírus. O que a gente está vendo em todos os países é que existe uma superlotação das unidades intensivas de tratamento. Ou seja, qualquer outra doença, se o meu filho, se o seu filho tiver uma crise de asma e precisar ser hospitalizado numa unidade intensiva, sofrer um acidente de bicicleta e quebrar uma perna, não vai ter lugar. Casos graves de doença, não vai ter lugar nas UTIs. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então não é só uma questão do coronavírus, é um caos na saúde pública. E para as pessoas que não serão contaminadas, ou que serão contaminadas e isso vai passar como uma gripezinha, não terão atendimento, caso precisem, nos hospitais. Então isso é uma balela. Então a minha proposta é que a gente crie a lista fortes. E com isso, eu serei o primeiro, quando acabar essa pandemia, a olhar para essa lista fortes e ver quais foram os empresários que destinaram seus lucros do ano passado, ou parte deles, para pagar um salário mínimo para quem precisa nesse momento. E aí sim, realmente se preocupar com o Brasil e com a população brasileira. Eu vou ser o primeiro a olhar essa lista e dar preferência de consumo. Tenho certeza que alguns dos meus seguidores farão a mesma coisa e grande parte dos meus amigos também. Ou seja, quando essa pandemia passar, o lucro de vocês que entrarem na Fortes vai subir e vocês vão voltar a Forbes, as posições que vocês quiserem. É isso aí, eu gosto muito dessa posição, acho muito legal. Você viu um pouquinho do lucro, é verdade. Pode pesquisar onde você quiser no Google para saber um pouco mais dessas empresas. Mas infelizmente nenhuma delas resolveu aderir a essa lista fortes. Mas outras empresas legais, e aí a gente está aqui para dizer, não estão pagando absolutamente nada, não é por isso que a gente vai deixar de falar o nome delas aqui. A Magazine Luiza, olha só, a Magazine Luiza já doou, por conta desse vídeo do Caco Ciocler, 10 milhões para os hospitais que estão atendendo os doentes do Covid-19. A Hering vai confeccionar uniformes para os agentes de saúde. Não deram números, mas eu imagino que sejam muitos, né? A Ortobon, que faz colchões, vai disponibilizar 3.000 colchões para leitos hospitalares. São 3 empresas até agora que entram para essa lista e que eu faço questão de dizer para vocês, se eu estiver no Brasil ou se minha mãe precisar qualquer coisa, eu vou falar para ela, compre na Ortobon. Ela já é cliente da Magazine Luiza, que aliás fechou todas as suas lojas por conta do Covid-19, mas as pessoas estão recebendo em casa, estão trabalhando no online. O que é sensacional, essa situação do Magazine Luiza, e também a Hering, que a gente já sabe, desde quando eu era criança eu lembro da Hering, das camisetas, dos uniformes que eu usava para ir para a escola, né? A gente sabe que a gente vestia, se lavava, ela durava, se fosse outra marca já era diferente. É porque a escola mandava fazer camiseta da Hering com a marquinha aqui do lado, assim, tá? Não olha com essa cara, não. E o meu uniforme do colégio paroquial era marrom, inclusive. Sério, a calça era marrom, a camisa era branca com desenho marrom. E era da Hering. Então, parabéns, que entrem outros. A gente podia fazer uma lista dessa aqui nos Estados Unidos, para juntar, para ajudar, inclusive, na sua comunidade brasileira, os imigrantes que não têm condições de receber dinheiro do governo. Olha só que legal. Ao invés de ficar apoiando racista, aproveita para apoiar os brasileiros da comunidade que não têm dinheiro para botar comida em casa. É isso que tem que fazer. Pega esses empresários que está sobrando um pouco do ano passado e ajuda a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. É isso que tem que ser feito. Tem muito imigrante aí que não vai receber dinheiro do governo. Vamos ajudar, gente. Vamos ajudar. Compra material de limpeza. Compra comida, faz kit. Não fica aplaudindo maluco na internet, não. Né?